na Bíblia, no livro de Gênesis, eu vejo Abrão, Deus chamando Abrão. E o modelo de vida de Abrão é subindo. Abraão teve um filho chamado Isaac. E o padrão de vida de Isaac é equilíbrio. E Isaac teve seu filho, Jacó. E o padrão de vida de Jacó era altos e baixos. E com certeza na minha vida, há momentos em que eu estou subindo como Abraão. Há momentos em que há uma estabilidade, um equilíbrio. Mas a vida é um contrato de risco. A vida tem os seus altos e baixos, tem os seus ciclos, e muitas vezes a minha vida está no alto e no baixo, no alto e no baixo. Mas o melhor padrão que nós temos de vida e de família é o equilíbrio. Não é ficar no mesmo teto e também não é fugir dos pais. Não é não conversar com os pais, mas também amadurecer as suas próprias ideias. Não é nunca pedir ajuda, mas também ajudar. Não é só vem a mim, mas também respeitar, também agradecer e honrar. A Bíblia diz que os filhos precisam honrar os seus pais para que tenham vida longa e para que tudo te vá bem, para que haja prosperidade em tudo. E ela também diz: pais, não provoque a ira dos seus filhos. Quantos pais provocam a ira dos filhos? Quando não dão atenção, quando se ausentam, quando não acompanham os filhos na escola, quando não dão importância às coisas que os filhos gostam. Um equilíbrio de vida. Um equilíbrio. Se você precisa subir, suba. Se a sua vida está com os altos e baixos, amém. Mas comece a gerar uma vida de equilíbrio. Existem leis para os pais e existe lei para os filhos. Quando cumprimos as leis, há paz e prosperidade. Quando desrespeitamos a palavra de Deus, quebramos os princípios eternos de Deus, há maldições. Os pais que provocam a ira dos filhos vão receber maldições. Os filhos que não honram os seus pais terão uma vida curta e haverá maldições. Uma vida de equilíbrio. A família é tão importante que Abraão, quando seu filho Isaac chegou a hora de se casar, ele chama um dos seus servos e fala para o seu servo: olha, chegou a hora do meu filho se casar, eu quero uma mulher especial para ele. Você vai lá e pegue uma pessoa, uma mulher que seja da mesma cultura, que tenha os mesmos pensamentos, para se casar com os meus filhos. As pessoas hoje, antes de se casar, elas precisam ter a mesma cultura, no sentido de ter as mesmas ideias, os mesmos sonhos, os mesmos projetos. Eu sempre brinco, a minha esposa sempre ensina as meninas e diz: olha, não case com o homem, case com o seu projeto. O que o homem quer ser? Você está casando com uma pessoa, mas você tem que saber o que ele quer para a vida. Porque você é um ajudador e você vai ajudar esse homem a chegar aonde ele almeja. Se você está namorando com uma pessoa que sonha ser empresário, você tem que sonhar com esse sonho e se casar com esse projeto. Porque você, quando se casa com esse homem, você vai se casar para ser uma ajudadora, para que esse homem chegue até lá e realize os seus sonhos. Então nós temos que nos juntar, nos casar, nos aliançarmos com pessoas que têm os mesmos sonhos, que pensam as mesmas coisas. Por isso que Abraão, quando vai casar o seu filho, ele diz para o seu servo: tem que ser uma pessoa que pense igual, que tem os mesmos sonhos, que tem os mesmos projetos, pessoas que sirvam o mesmo Deus. Então, se você está na fase de escolher uma pessoa, escolha a pessoa pelos olhos, a pessoa que te agrada, aquela pessoa que mexe com você, que tem química. Mas só consolide esse namoro e esse casamento se você estiver disposto ou disposta a casar com esse projeto. Porque senão vai ter problemas. Abraão sabia que era um momento tão especial que ele confiou ao seu servo mais antigo, mais obediente e fiel. E mesmo assim ele chama esse servo e ele fala: olha, coloque a sua mão debaixo da minha coxa. E aquele servo coloca a mão debaixo da coxa de Abraão como um ato profético, como um acordo. E ele diz: vá e escolha uma mulher para o meu filho,
que tenha essas características. Casamento é algo sério. Casamento é um projeto de Deus. Não podemos mais nos juntar e nos casar de qualquer jeito. Tem que haver um propósito. Tem que ser com pessoas que sejam iguais a você, que tenham os mesmos sonhos, os mesmos projetos. E assim que esta mulher chega para se casar com Isaac, Isaac pega esta mulher e leva para a tenda da sua mãe. Ele entendeu o princípio de deixar pai e mãe sem sair. Ele leva a sua esposa e os dois vão para a tenda da sua mãe. E lá na tenda de Sara, ele quer mostrar, olha, os meus pais vivem assim. Os meus pais são desse jeito. Os meus pais têm essas promessas. O nosso sonho, o nosso projeto é esse. Eu quero que você se case comigo. E que você me ajude a realizar este sonho, este plano de Deus. Que é que o homem tenha filhos e os filhos dos seus filhos sejam abençoados. Deixar sem sair. Olha que interessante, hoje quando os filhos casam, eles querem fugir. Isaac, o filho da promessa, ele entendeu o princípio de Deus, e quando ele casa, ele traz a sua mulher para dentro da tenda da sua mãe. Que diferença. Que diferença. Não era um casamento de qualquer jeito. Não era um casamento sem a bênção do pai. Não era um casamento na hora errada. Não era um casamento com qualquer pessoa de qualquer jeito. Foi um casamento em que os pais desejaram. Um casamento em que os pais orientaram. Um casamento em que os pais aconselharam. Um casamento onde foi separado, onde foi escolhido. Onde a mulher falou, não, eu quero me casar com ele. Onde Isaac falou, não, eu quero me casar com ela. Mas antes, vamos entrar na tenda da minha mãe. Porque eu quero te mostrar como que é uma casa, como que é uma família abençoada por Deus. Por isso essa videoaula, em Provérbios 17, versículo 6, que fala do filho do meu filho, os meus netos, e que fala que os filhos, em relação aos seus pais, a glória dos filhos são os seus pais, uma família base, uma família padrão de Deus, mas mais do que padrão, abençoada, de geração em geração. Eu venho aqui com essa videoaula, e eu desejo que essa videoaula abra os seus olhos, quebrante o seu coração, que ela venha converter o seu coração aos seus filhos, e o coração dos seus filhos aos seus pais. Que ela venha fazer um milagre de unir o homem e a mulher, e tornar os dois uma só carne. E tornar a bênção de Deus de geração em geração. Mas que para isso, você possa entender o princípio da família. Que você possa entender, deixar sem sair. Começar uma nova casa, uma nova construção, uma nova edificação, mas respeitando e honrando os fundamentos antigos. Eu quero terminar lendo de novo este versículo. 17, versículo 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, os netos. E a glória dos filhos são os seus pais. Deus te abençoe. E eu peço em especial que Deus abençoe com toda a sorte de bênção os meus pais. O apóstolo Gerson e a apóstola Elizabeth. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.